amado e preparado sobre a vida deles. Mas é interessante falar que, apesar deles terem sido prudentes nas suas escolhas, nós vamos ver o Salmo de número 42, e ele não é um salmo muito alegre. Ele nos traz algo que nos faz refletir sobre o momento em que eles estavam passando. Quando nós paramos para analisar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que desde Gênesis capítulo de número 3, a queda do homem, nós vamos ver que nós estamos em constantes batalhas mentais. A batalha na mente foi o que fez com que Eva caísse. E como essa batalha na mente começa? Com as dúvidas, com as incertezas. A serpente colocou uma dúvida no coração e na mente de Eva. Eva acrescentou aquilo que Deus não havia falado. E por causa disso veio a sua queda. Nós estamos em constantes quedas. E essas quedas, antes disso, precedem as dúvidas em nosso coração e em nossa mente. Todas as vezes que nós perdemos a batalha na mente, algo acontece no nosso interior. Todas as vezes que nós permitimos palavras entrar em nossas vidas, significa que nós perdemos a batalha na nossa mente. E essas palavras nos ferem. Essas palavras, e quando eu falo palavras, elas se tornam em um campo amplo. Podem ser palavras lançadas pelo inimigo das nossas almas, mas às vezes essas palavras são lançadas por pessoas que são próximas a nós. Deus. Então nós estamos tratando de dois pontos: o ponto natural, nós como seres humanos, e o ponto espiritual. Nós passamos por todos os dias por batalhas mentais, espirituais, e batalhas mentais, carnais. E nós, como humanos, nós somos sujeitos a passar por isso. E sujeitos a cair e passar por situações que nos fazem a regredir espiritualmente. Porque permitimos que palavras, ou atitudes, ou atos entrem em nossas vidas e prejudiquem. E por que isso? Porque todas as vezes que nós permitimos as palavras, as atitudes nos atingir, está gerando um sentimento em nossas vidas. E este sentimento nos impede de avançar. Às vezes falamos assim: ah, pastor, alguém se levantou contra a minha vida, mas eu não liguei não. Mas todas as vezes que você lembra, todas as vezes que você recorda, aquilo te traz um sentimento. E o sentimento não é bom. Isso significa que você foi ferido de alguma forma, que você foi ferido na sua alma. Quando olhamos para o Salmo de número 42, ele está falando assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, como a corça anseia pelas correntes das águas. Quando olhamos para a figura da corça, a corça ela habita em um local que não tem água constante. Então ela anseia, ela procura por correntes de águas, por águas que vão trazer a paz e a calmaria. Quando olhamos para os evangelhos, nós vamos ver Jesus que encontra uma mulher samaritana na beira de um poço. E aí Jesus vai falar para aquela mulher assim: se tu beber dessa água, tu vai tornar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu der, jamais tornará a ter sede. Glória a Deus! Tornará em vós uma fonte que irá jorrar a vida eterna. Essa é a busca da nossa alma. Às vezes procuramos nos homens, procuramos em pessoas algo que só o Senhor pode satisfazer. E é por isso que ele vai fazer a comparação: como o servo busca pelas correntes das águas, a minha alma procura pelo Deus Altíssimo. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Aquilo que vai satisfazer a tua vida, trazer calmaria para a sua vida, trazer um renovo para a sua vida, você não vai encontrar no homem, você não vai encontrar no teu vizinho, na tua vizinha, no teu amigo, no teu não. Você vai encontrar na fonte, e esta fonte não está nesta terra carnalmente, mas está em uma fonte espiritual. Deixa eu liberar essa palavra para a tua vida nessa noite. Tu está procurando no local errado, está procurando no ambiente errado. Quando tu procura aquele que é o dono da fonte, este dono da fonte traz algo sobrenatural sobre a tua vida. Aquilo que Deus tem preparado para você, o homem não pode te oferecer, mas está descendo do alto uma fonte, uma corrente que vai limpar a tua vida, que vai limpar a tua alma e o teu coração. E esta fonte não está vindo de mim, não está vindo do pastor Ed, não está vindo
que está vindo do alto, do trono da graça. Esta fonte está vindo do templo de Deus. De Deus. Nós estamos acostumados a procurar no homem algo que só Deus pode satisfazer. Nós vivemos momentos em nossas vidas e nós estamos nessas constantes batalhas. Batalha na mente, batalha física, batalha espiritual, para que consigamos vencer. E não é todas as vezes que vamos conseguir vencer. Isso é natural, somos humanos, somos falhos. O problema é quando nós depositamos a nossa confiança no homem. O problema é quando nós procuramos a solução no homem. O problema é quando nós queremos solucionar esses problemas que são espirituais e passaram do físico para o espiritual, tentamos resolver do nosso jeito, a nossa força, com soluções humanas. Mas aí o salmista vai trazer uma resposta para a nossa alma, como a corça suspira pelas correntes das águas. É ele falando assim: a minha alma, o meu desejo não é procurar a fonte que é produzida por homem, mas uma fonte que vai satisfazer todas as minhas lutas, todas as minhas angústias, todas as minhas vontades. É o salmista falando assim: eu não estou procurando por algo que o homem pode fazer. Jacó cavou poços, Isaac cavou poços, fonte humana, mas a fonte que é dada pelo Senhor, ele traz satisfação eterna. Ele não traz prazer momentâneo. O homem pode até te oferecer um prazer momentâneo, mas Deus, ele te oferece, favorece com uma fonte que jorra para a vida eterna. E ele quer transformar você nesta fonte. Ele não quer só apenas curar você momentaneamente, mas ele quer curar você, e através da tua vida ele vai curar outras vidas. É ele te transformando em fonte, é ele te transformando em uma corrente, é ele mudando a tua vida e falando assim: eu estou transformando você. Entendemos aquilo que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12: devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e nós devemos buscar a renovação do nosso entendimento. E como, pastor? Transformando o nosso entendimento, transformando. E quem pode transformar, pastor? Só ele pode transformar a nossa vida. Só ele pode transformar você em algo pequeno, a uma fonte, em um lago, em uma fonte, em uma coisa pequena, em uma fonte para jorrar a vida eterna. O salmista está falando como a costa suspira pelas correntes das águas. A minha alma suspira por ti, ó Deus. É ele falando assim: eu sei que o homem não pode oferecer, eu sei que o homem não pode tirar a dor que eu estou sentindo no meu interior. Entenda que a batalha pode até parecer física, porque quando analisamos o Salmo de número 42, ele está falando e conversando tanto com o seu eu como com o Senhor sobre algo e uma situação que ele está passando no terreno. Mas o que está lhe afligindo mais não é o terreno, não é a situação que está passando, mas é a sua alma que está abatida, é a sua alma que está cabisbaixa, é a sua alma que está lutando, guerreando, pelejando contra aquilo que está acontecendo no terreno. Há pessoas que ministram o Salmo de número 42 e afirmam que este período de luta foi o período do exílio babilônico. Não tem como ser, mas podemos entender pela datação que é dada do reino de Absalão, quando ele contende com o reinado, quando há divisão do reinado, pessoas são afastadas do templo. E quando as pessoas iam para o templo para adorar, eles iam em procissão, eles iam em festa para adorar e glorificar e oferecer sacrifício ao Senhor. Aí o salmista vai falar assim: como a costa suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e entrarei e me apresentarei diante da face de Deus. Entenda, ele está passando por uma luta física, mas a sua maior dificuldade de entender é o reino espiritual. Ele está preocupado porque ele está limitado fisicamente de adorar, de sacrificar, de ir ao templo do Senhor e sacrificar. Tem pessoas que se preocupam com o seu físico, que se preocupam apenas com isso,
esquece da sua mente, esquece de que a maior importância é a adoração. Quando nós entendemos o poder da adoração, nós entendemos que através da adoração ambientes são alterados. Deus altera o ambiente por causa da tua adoração. Glória a Deus. Então me prova, Paulo e Silas estavam presos numa prisão, acorrentados por homens. Mas aí Paulo olha para Silas: Silas, vamos adorar e vamos orar ao Senhor. Eles começam a orar e adorar ao Senhor. De repente aconteceu algo extraordinário. Por quê? Porque Deus estava alterando o ambiente por causa da adoração. Não é o físico que determina aquilo que vai acontecer, mas quando tu se levanta para movimentar o reino espiritual, Deus olha para você e fala assim: ele está orando no meio da luta, ele está orando no meio da dificuldade. Vou eu movimentar o ambiente, em favor. Vou eu movimentar o ambiente. A luta é no físico, mas no espiritual Deus começa a trabalhar sobre a tua vida. Deixa eu ver se você está entendendo o poder da adoração. Paulo escreve aos Efésios e vai falar assim: por esta causa me ponho de joelhos. Mas Paulo estava preso, acorrentado em Roma. Mas Paulo estava falando assim: eu estou preso por homens, mas não estou limitado no reino espiritual. Eu estou acorrentado por homens, mas no reino espiritual eu vou movimentar o ambiente. E como, pastor? Orando para ele, porque ele tem o poder. A tua luta é física, mas enquanto tu está adorando, Deus está movimentando o ambiente em teu favor. A luta do salmista é física, ele estava impedido de ir no templo adorar, de sacrificar, de ir em procissão e alegria com o povo. Mas o que ele vai fazer? Eu vou orar. Ah, Senhor, a minha alma busca pela tua presença, anseia pela tua presença. Senhor, quando eu vou voltar a me apresentar? Senhor, movimenta o ambiente no reino espiritual. Senhor, muda o ambiente, porque eu sei que tu está ouvindo a minha oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando entendemos o poder da oração e adoração, e o salmista vai deixar isso claro, a sua luta é física, ele está impedido de ir ao templo sacrificar, adorar e ir em procissão, em alegria com todo o povo, com toda a nação. Mas aí no meio da sua luta física de não poder ir, ele também está afligido espiritualmente, porque a sua alma fica abatida. E por quê? Pelo fato de não conseguir ir ao templo adorar. Entenda que o maior prazer do salmista é ir no templo adorar. Tem pessoas que têm o prazer em assistir novela, tem pessoas que têm prazer em assistir um jogo de futebol, tem pessoas que têm prazer em fazer algo carnal, mas tem pessoas que sabem e têm o anseio de movimentar o reino espiritual. Às vezes não é nem para ele, é para alguém da família, mas ele está movimentando o reino espiritual. Mas ele está fazendo algo no reino espiritual. Como, pastor? Adorando na presença, orando na presença, ansiando estar na presença dele. O salmista não estava preocupado quem estava caindo lá, quem estava fazendo aquilo acolá. Ele estava preocupado em ir para o templo adorar e glorificar. Tem pessoas que estão passando por luta, por prova, mas está preocupado com quem está passando por luta lá. E Deus está te convidando a movimentar o ambiente através da tua adoração. E enquanto tu está movimentando o ambiente na oração e na adoração, Deus está olhando e está falando assim: estou eu te sustentando, te renovando, te fortalecendo, te levantando. Está chegando o tempo de tu cantar o hino da vitória. Eu vou mudar o ambiente por causa da tua adoração. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, me prova mais que tem. Oração, movimento, ambiente. Movimento. Pedro é preso. Mas enquanto Pedro está sendo preso, tem um povo que está dentro da igreja orando incessantemente. E Deus responde a oração. Tem pessoas que estão passando há muito tempo por luta e por dificuldade, que já perderam a vontade de orar. Meu Deus. Não vou orar mais. Poxa, Senhor, eu já te apresentei tantas vezes. E se ele não entregou é porque não chegou o tempo, irmão. Eu sinto muito de falar isso. Tem coisas que o Senhor me prometeu lá atrás, anos atrás, e Ele ainda não me entregou. É porque Ele não chegou o tempo dele. Não é no meu tempo. Se fosse no meu tempo era muito fácil. Se fosse no seu tempo, Deus já estava voando. Mas como não é no nosso tempo, Deus precisa tratar as nossas feridas.
O salmista estava preocupado porque ele não conseguia ir no templo adorar e sacrificar junto com o povo. E aí o que o povo fazia? Ele, na sua luta física de não poder ir, e na sua luta espiritual, porque ele sabia que não conseguia ir adorar, além disso, ainda tinha uns atribulados falando assim: ei, onde é que está o teu Deus? Meu E quantos de nós já Deus. não passamos por isso? Passando por luta, passando por prova, precisando de uma palavra e alguém está falando para você: ei, cadê teu Deus? Não é tu que serve a Deus? O Deus que liberta, que cura, que sara, que renova, que levanta, que faz tudo. Cadê o teu Deus? E às vezes essas pessoas é o que estão dentro da casa, irmão. Não é quem está fora, não. E esses que estão dentro da casa é o que machuca. Mas hoje Deus está blindando a tua mente neste lugar. Porque toda palavra que for lançada contra a tua vida, contra a tua mente, Deus está blindando. Blindando como, pastor? Efésios capítulo de número 6. O Senhor está falando assim: eu estou depositando sobre a tua vida o capacete da salvação, porque estou blindando a tua mente, couraça da justiça, cinto da verdade, sapato da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, porque nenhum dardo inflamado vai alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família. Mas quando eles não recebe palavra também, espada na tua boca, porque tu vai ver. Através da palavra, Deus está levantando verdadeiros guerreiros. Mas não é para tu sair daqui e começar a brigar fisicamente com o irmão, não. Tu vai guerrear na adoração, na oração, na peleja, no jejum, na presença. Porque o salmista fala assim: a minha alma anseia de estar na presença do Deus Altíssimo. Porque ele sabia que Deus podia mudar a situação que ele estava passando. Precisamos entender que com a nossa força não vamos conseguir. Não é a nossa posição que determina o que nós vamos alcançar. Naamã tinha posição, dinheiro, estrutura, mas não conseguia alcançar a cura, a não ser se ele não conhecesse o profeta que estava na casa. Não é dinheiro, não é estatura, não é a posição, não é o conhecimento que tu tem. É oração, adoração e anseio de estar na presença Deus de Deus, aleluia. Sacrifício, irmãos. O salmista está triste, abatido, porque não consegue adorar no templo. Às vezes a gente fica triste e abatido por algo tão pequeno. Aí o salmista não consegue ir no templo adorar e sacrificar ao Senhor. Ele fala assim: Senhor, a minha alma está abatida, cabisbaixa. E além do mais, Senhor, as pessoas olham para mim e perguntam: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que te tirou e te arrancou do Egito? Que fez você habitar na terra prometida? Cadê o teu Deus? As pessoas olham para nós e pensamos que porque servimos ao Senhor, vivemos em uma vida cheia de milagres, cheia de maravilha. Não, irmão, é viver milagre e maravilha, mas também é viver na prova, viver na luta, viver no deserto. Mas no deserto Deus trabalha, no deserto Deus opera, no deserto Deus movimenta o ambiente, no deserto Deus sustentou o povo, no deserto Deus levou a palavra através do profeta João Batista, no deserto Deus opera milagres sobre a tua vida. É no meio desse deserto que Deus vai curar a tua alma, é no meio desse deserto que Deus vai libertar a tua alma. Deus está lançando por terra palavras que foram lançadas contra a tua vida. A palavra entrou no coração e estava batida a tua alma, mas Deus desce hoje neste lugar e fala: eu estou brindando a tua mente e estou desfazendo o poder destas palavras. O poder que tem sobre a tua vida é agora, sobre a tua vida é a palavra que vem do trono. A água está descendo nessa noite sobre a tua vida, está descendo do trono da graça do Deus Todo-Poderoso. Grande Deus, aleluia. Oh, aleluia. As pessoas perguntavam: cadê o teu Deus? Ele vai seguir falando: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma.
O salmista está preso, impedido de ir no templo, abatido por causa das palavras que foram lançadas. Mas o que mantém ele em pé é as lembranças que ele tinha quando ele ia em procissão para a casa de Deus. A multidão em festa, adorando, glorificando ao Senhor. Tem pessoas que quando estão passando por luta e por prova, eles esquecem daquilo que Deus fez. Todas as vezes que a nação de Israel caía, o líder se levantava e dava aula de história bíblica para o povo. Quando o povo cai, Josué entra com o povo na terra prometida. Capítulo de número 23 e 24, ele reúne toda a nação de Israel. A idolatria no meio do povo. Ele reúne toda a nação e fala assim: senta aqui que eu vou dar uma aula de história para vocês. O Deus que prometeu para Abraão, o Deus que prometeu para Isaac, o Deus que prometeu para Jacó, o Deus que fez vocês chegarem no Egito, serem peregrinos em terras estrangeiras, escravos em terras estrangeiras, fez vocês saírem daquela terra, abriu o mar vermelho, livrou vocês do Egito, fez de tudo, sustentou vocês no meio. Ele dá aula de história para o povo, e ele fala assim: olha, esse Deus que fez tudo isso é o mesmo Deus que quer uma aliança com vocês. Mas vocês decidem se vocês vão servir os deuses dos seus antepassados ou os deuses que vocês estão servindo agora. Mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Aleluia! Mas eu e a minha casa nós vamos continuar adorando. Tem pessoas que estão na luta, estão na prova e esquecem do que Deus fez. É quando Deus faz você lembrar de todas as vezes que Ele livrou, sustentou, guardou, protegeu, te levantou, te capacitou, te renovou. É quando Ele fala assim: é por causa disso que você ainda está em pé. Se não fosse por causa disso, você já tinha caído. É Ele te trazendo a memória todas as vezes que Ele operou sobre a tua vida, na tua casa, na tua família. Mas hoje você tem a liberdade de decidir: ou tu vai dar ouvido às vozes que estão vindo de fora, ou você vai dar ouvido àquele que tem a palavra da salvação sobre a tua vida. Ou você vai fazer como Pedro: decida hoje, repete tudo que é embora também. Não, Senhor, para onde eu vou se só tu tem palavra de vida eterna? Se só tu tem palavra sobre a minha vida, decida hoje qual é o Deus que você vai servir. A alma dele estava abatida, mas ele lembrava de todas as vezes que ele ia para a casa de Deus adorar, com a multidão em festa, adorando e glorificando. O que mantinha ele em pé no meio da luta era a memória dele de todas as vezes que ele ia adorar no templo. Ele fala: quando eu me lembro disso, a minha alma se derrama. Tem pessoas que não têm coragem nem de se derramar mais na presença. Meu Deus! O coração está tão endurecido que não tem coragem mais de chorar. Aí as pessoas olham para você e não está bem, mas lá dentro está todo machucado, ferido. Mas ele quer viver de aparência, quer mostrar para os outros que está tudo bem, mas a alma está abatida, está igual a alma do salmista. Mas o salmista não está preocupado com aquilo que vão pensar dele. Ele está orando ao Senhor, falando assim: quando eu me lembro disso, a minha alma se derrama, a minha alma se entrega. É ele falando assim: a minha alma chora na tua presença. Aleluia! A minha alma se derrama na tua presença. No Salmo de número 58, Deus está colhendo a lágrima do povo. Grande Por que Deus! tu não chora mais na presença? Quer viver de aparência? Quer mostrar para os outros que está tudo bem? Quer mostrar para alguém que tu está no nível superior? Ei, Deus não precisa disso. Ele está falando assim: é tempo de tu se derramar na minha presença. Chora na minha presença. Enquanto tu está chorando, eu estou colhendo as tuas lágrimas e movimentando o ambiente em teu favor. Ei, é tempo de nós nos derramar. Tu está olhando para a luta, ele está estufando o peito, está falando assim: eu consigo. Deus está olhando para o teu interior e está falando assim: te derrama que eu boto um fim nessa prova. Te entrega que eu coloco um fim nessa prova. Te derrama, chora na minha presença, que eu mudo e altero o ambiente em teu favor. As pessoas estão igual o tempo em que Israel
Farei habitar neles a presença do meu Espírito. Farei habitar neles a presença. Tem quanto tempo que tu não sente a presença, não se derrama na presença, não chora na presença, está vivendo de aparência. Deus quer curar a tua alma nessa noite. Deus quer limpar o teu coração nessa noite. Te entrega nessa noite e veja Deus trabalhar sobre a tua vida. Grande Deus. Oh, aleluia. O salmista, ele altera o ambiente com a sua adoração. Ele lembra de quando ia adorar ao Senhor na casa. E ele fala assim: Senhor, eu lembro quando eu ia. E enquanto eu estou lembrando disso, a minha alma se derrama porque eu não posso mais ir. Aí ele sabe, ele entende que a maior luta que ele está passando agora não é a luta física de estar preso, mas é a luta da sua mente. Aí ele vai questionar ele mesmo. Verso de número 5. Por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Olha o que ele está falando para ele mesmo. Ele não está falando para outra pessoa, ele está falando para ele mesmo. Ele está preso fisicamente, impedido de adorar. Mas o seu maior empecilho é não poder e não ter um espaço para adoração espiritual. A luta é física, mas está refletindo lá dentro. A luta é aqui, limitação física, mas dentro dele a sua alma está abatida, está perturbada. Mas para ele entender, e ele compreende isso, que a maior luta não é a que está fora, é a que está lá dentro dele. Ele vai questionar a si mesmo: por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, ao Deus da minha salvação. Era um salmista falando para ele mesmo: ei, eu sou o meu maior inimigo. Porque quando eu permito a luta física interferir no meu espiritual, eu estou deixando o meu corpo, a minha mente ser vencida pela luta que é física. Mas quando eu entendo que eu sou o meu maior inimigo, você é o seu maior inimigo. As pessoas estão falando para você: você não consegue, você não vai avançar, você não vai prosseguir. A tua luta, ela passa da física para a espiritual quando tu permite essa palavra entrar no teu coração. Mas enquanto as pessoas estão do lado de fora falando que tu não consegue, que tu não vai avançar, que tu não vai prosseguir, mas tu está aqui dentro falando assim: não permita essa palavra entrar. Eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus me escolheu, eu sei que Deus me levantou. É Deus falando assim: enquanto tu está repreendendo todas essas palavras, tu está blindando a tua mente. Não vai ter poder a palavra lançada do inimigo contra a tua vida. Isaías vai falar assim: toda arma preparada, forjada contra ti, não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu vai condenar. É herança para aqueles que são filhos dele. É herança para aqueles que são escolhidos dele. Deus escolheu você para uma grande obra. Porque tu está deixando a palavra entrar, porque tu está deixando a luta física atrapalhar o espiritual. Não adora mais porque está na luta física, está interferindo no espiritual. Não glorifica mais, não se derrama mais, porque está preocupado em transparecer aquilo que você não está vivendo. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Deus está libertando a tua alma de tudo isso. Deus está curando o teu coração de toda palavra contrária. Toda palavra de derrota está perdendo a força nessa noite. Ele te levanta nessa noite como soldado preparado, como alguém que está blindado na sua mente e no seu corpo, alguém que está recebendo hoje a armadura nova. Não vai entrar a palavra, o dardo inflamado não vai chegar, porque hoje ele está guardando a tua vida neste lugar. Oh, aleluia. Porque está batida a tua alma. Porque a tua alma está perturbada por algo que você com a sua força não vai conseguir resolver.
O salmista entende que ele está preso fisicamente. As pessoas estão afrontando ele, perguntando cadê o Deus dele. Mas ele entende que a sua maior luta não é a física. As pessoas falam o que querem. As pessoas até nos imitam em um determinado espaço. Mas na nossa mente, na nossa alma, nós podemos movimentar o ambiente. Paulo nos deixa exemplo, Pedro nos deixa exemplo, Cristo nos deixa o exemplo. Cristo foi aquele que deixou o maior exemplo. Por quantas vezes Cristo pegava os discípulos: fica aqui que eu vou orar. Fica aqui que eu vou orar ao Pai. Com a sua alma angustiada, Cristo orou ao Pai. E por que tu quer resolver da tua força? Por que tu quer resolver do teu jeito? Por que tu não derrama mais a tua alma na presença dele? Tu até começou com uma coça que anseia por essas águas que traz a presença do Espírito Santo. Mas porque tu está tanto tempo na luta, tu deixou de procurar a fonte. Tu deixou de procurar a presença. Mas hoje Deus está trazendo libertação na alma, libertação na mente, curando feridas que foram causadas por palavras. E tu vai voltar a se derramar na presença dele, chorar como tu chorava na presença dele, buscar a fonte como tu buscava antigamente. Ei, buscar em oração como tu buscava antigamente. Já não ora mais como antes, já não medita na palavra como antes, já não tem mais o ânimo de antes. Mas Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida. Não tem perturbação na mente, não tem alma abatida nessa noite, porque hoje Ele liberta a tua alma e te levanta neste lugar e te fala: eu estou contigo neste deserto. Estou transformando a tua vida, restaurando a tua vida. Vai ter fonte, tem coração novo chegando, vai se derramar na minha presença, vai chorar na minha presença. Você está criando esperança, vai adorar como antes, vai glorificar como antes, porque hoje Ele te renova. Oh, aleluia! Grande Deus, aleluia! É tempo de nós nos derramarmos na presença dele. É, Jesus. Às vezes procuramos soluções em homens. Eu falo isso com propriedade, irmãos. Porque em momentos difíceis da minha vida eu procurei em homens resolver aquilo que só Deus podia resolver. Quando eu entendi que a minha maior luta não era externa, era interna, Deus começou a movimentar o ambiente em meu favor. Eu não costumo contar muito sobre essa história, mas um tempo a minha esposa ficou acamada. E ela ouviu o inimigo das vossas almas falar para ela assim: tu vai morrer. Minha filha tinha 8 meses. Ela não conseguia amamentar minha filha. Estávamos no meio da pandemia. Ela não amamentava minha filha e eu tinha que me desdobrar, porque minha filha não chupava chupeta, não pegou mamadeira. E como é que faz? Meu Deus. Eu lembro que a minha esposa deitava, eu colocava minha filha do lado para tentar dar alguma coisa para ela. Minha esposa ficou fina, magra, e o inimigo falando na sua alma assim: tu vai morrer, vou destruir a tua família. E eu falava assim: meu Deus, e agora? Mas eu pegava a minha filha, eu botava o louvor na sala, eu ficava balançando ela até ela dormir, muitas vezes com fome. Meu Deus. Porque não tinha peito, mingau ela não tomava. Quando eu falo que ela não tomou mingau, ela tomou 1 mês de farinha láctea e enjoou. Compramos a Pitamil, caro demais na época, a Pitamil, compramos NAN, compramos todo tipo de leite. E ela não pegava nenhum. E eu questionava assim: meu Deus, e agora?
Aí eu procurava de um lado e de outro resolver. Aí Deus falava assim, eu quero resolver contigo aí dentro. Chegou um tempo que a minha esposa não conseguia ficar dentro de casa. Eu tirava ela de casa, levava para casa da minha sogra, deixava ela lá e eu falava assim, Senhor, eu não aceito isso. Aí eu deixava ela lá e voltava para casa, eu ficava igual um doido orando dentro de casa, guerreando dentro de casa, sem entender nada de reino espiritual. Ninguém para me ajudar, irmão. E eu orava ao Senhor. Quando Deus viu eu derramar a minha alma na presença dele, Ele enviou uma pessoa para me ajudar. Essa pessoa me ajudou em oração, guerreou comigo e Deus operou milagres na minha casa. Mas a maior luta não era física, irmãos. Minha filha, graças a Deus, apesar dela não comer muita coisa, não ter sido amamentada direito, ela não emagreceu nada. Glória a Deus, aleluia. Minha filha desmamou e passou, antes do tempo, passou a comer comida mais cedo. Aí era Deus falando para mim assim, eu quero tratar contigo lá dentro, não te preocupa não, que do teu eu estou cuidando. Às vezes nós nos preocupamos muito com o externo, mas o nosso interno está destruído. Mágoas que eu guardava a mágoa do meu pai, guardava mágoas de situações. Aí Deus fala assim, enquanto eu não tratar o teu interior, o ambiente externo vai permanecer do mesmo jeito. Eu não ia falar sobre isso não, mas Deus está me incomodando nessa noite a ministrar isso. Porque tem pessoas que estão pensando que é lá dentro, que é o físico que está interferindo lá. Não, já está sendo ao contrário, o teu interior está refletindo aqui fora. Porque tu não chora, tu não se derrama, tu não se entrega, tu não busca e mantém essa aparência aí sorrindo de orelha a orelha e todo mundo pensa que tu está bem, mas só Deus sabe como está a tua alma. Mas o salmista é aquele que não se preocupa com o externo, ele fala para o Senhor, Senhor, derrama a minha alma na tua presença. Aleluia. A minha alma está abatida, Senhor, faz alguma coisa por mim. Mas a pergunta que fica é, até quando nós vamos viver essa vida? Até quando você vai viver essa vida? Fingindo que está tudo bem. Fingindo que a tua vida é uma vida de bonança. Fingindo que você não precisa de uma cura na alma. Todos nós precisamos de cura na alma, irmãos. Todo dia nós precisamos ser libertos de alguma coisa. Se não precisasse mais, não era nem para tu estar aqui, já era para ter subido. Mas se tu está aqui é porque Deus tem algo para fazer ainda. Precisamos de curas na alma, cura interior, transformações na nossa mente, transformações físicas todos os dias das nossas vidas. Aleluia. Mas até quando tu vai viver nessa mesmice? Quando Deus ministrou ao meu coração o Salmo de número 42, era Deus falando para mim assim, eu sou um Deus que não me preocupo com o externo, porque o externo eu posso mudar. Mas o interno eu preciso de uma atitude dele. O interno eu preciso de uma atitude dela. Eu como Deus eu posso entrar e fazer, mas se Ele não deixar eu entrar eu não faço. Se você não deixar Ele entrar, Ele não faz. Se você não deixar e não permitir que Ele faça a obra sobre a sua vida de libertação e transformação, a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Há pessoas que precisam da imposição de mãos para que Deus possa libertar e curar. Mas tem pessoas que precisam de uma decisão para Deus curar e libertar. E eu não sei qual é a que você precisa. Talvez você precise de uma imposição de mãos. E se for isso, Deus vai fazer. Mas às vezes você está precisando de uma atitude. Senhor, eu preciso ser curado e liberto. Porque eu não quero mais carregar esse fardo. Jesus olha para as pessoas e fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus ele não fala assim, vai lá no sacerdote e ele vai aliviar o teu fardo. Vai lá com os levitas, eles vão saciar a tua luta, vão parar, vão cessar com a tua luta. Não, ele fala assim, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados
e eu vos aliviarei. Não sou eu, o pastor Ed, que vai aliviar a dor que você sente aí dentro, mas Deus que está na casa pode aliviar a tua dor. Aleluia. Não sou eu que vou arrancar esse fardo e fazer o ambiente mudar em teu favor, mas a tua entrega hoje de alma, corpo e espírito fará Deus movimentar o ambiente em teu favor. Através de orações e entregas nessa noite, Deus vai movimentar o ambiente dentro da tua casa. No meio da tua família, você vai contemplar milagres. Deus, aleluia. Você pega se você quiser. Através da tua entrega, da tua adoração, do teu clamor, do teu derramamento de lágrimas nessa noite, Deus vai movimentar o ambiente lá na tua casa.